Saudações, sou Ricardo Tchaikovsky e hoje vamos dar continuidade aos trabalhos da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Os membros do grupo, alguns membros do grupo, pediram para fazer um vídeo especial sobre magia para passar em concursos públicos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Existe um adágio na magia que diz que um mago não pode dar a outra pessoa aquilo que ele não possui. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas de qualquer forma, eu devo ser sincero e dizer que nunca experimentei usar magia para passar em concursos públicos. Entretanto, levando em consideração essa possibilidade, eu fiz um pequeno estudo que pode ajudar os amigos que queiram se aventurar nesse caminho. Como já deixei claro em outros vídeos, eu pratico a magia com estratégia. Isso significa que eu não apelo simplesmente para a espiritualidade e espero que as coisas caiam no meu colo. Mas eu faço magia no sentido de potencializar algumas características ou situações que me beneficiem ou favoreçam. Eu tenho ciência que alguns tradicionalistas desaprovam essa postura, porém ela tem funcionado bastante comigo e eu tenho obtido sucesso. E como disse aquele controverso mago, o sucesso é a tua prova. Sendo assim, eu acho mais viável trabalhar magisticamente no sentido de ampliar nossas capacidades inatas, que irão proporcionar a aprovação, do que de repente fazer uma magia para passar em concurso público. Para fazer esse tipo de magia, você teria que levar em consideração o esforço consciente e a força de vontade de centenas e até de milhares de pessoas. Supondo que você e a entidade que você escolheu tenham esse poder, tenham poder para fazer frente a isso, ainda assim o desgaste e o custo para isso vai ser tremendo. Em outras palavras, o trabalho que você vai ter usando magia gastará muito mais da sua força vital do que o trabalho de se preparar adequadamente para um concurso. Ao contrário do senso comum, o estudo por si só não garante aprovação em um concurso. Estudar é só uma pequena parte de ser aprovado. E existe um ponto em comum entre todos aqueles que realmente obtiveram sucesso em concurso público, e esse ponto é a estratégia, né? Todos eles utilizaram uma estratégia e tiveram um plano de ação. Por isso eu irei partir desse ponto. Antes de mais nada, temos que ver o que é errado, para não cometermos falhas na formulação dessa estratégia. Eu cacei na internet os principais erros que as pessoas cometem ao se preparar para concurso. E são eles: observar apenas o número de vagas ou a remuneração do cargo. Escolher o concurso pela estimativa de baixa concorrência. Não avaliar se está apto para aquela carreira. Não ler o edital adequadamente. Desconhecer o perfil da banca examinadora. Não destinar ao estudo, uma vez por semana, o tempo exato que terá para resolver as questões da prova. Ou seja, quando você estiver estudando, pelo menos uma vez a semana você tem que fazer uma prova simulada com o tempo real que vai durar. Se aquela prova for durar 3 horas, você então vai ter que fazer uma prova em 3 horas, tá bom? Então isso aí é muito importante que algumas pessoas não fazem e é essencial para você controlar o tempo da prova. Deixar de estudar na semana que antecede a prova ou privilegiar, privilegiar apenas algumas disciplinas. Isso aí também é bem comum, né? Tem pessoa que se cansa e na última semana da prova fala: não vou estudar, já sei de tudo, tô cansado. Tem outros que falam assim: eu vou só estudar as mais difíceis porque as outras eu já sei. Se você tem uma estratégia, se você tem um plano, se mantenha nele até o final, tá? Não modifique ele na última semana. Se você está usando o método de estudos, siga esse método até o final. Não esgotar o conteúdo programático contido no edital. Ou seja, a pessoa não estuda todas as matérias que está lá no edital, dizendo que você tem que estudar. Não estudar em grupo. Isso é meio
controverso, porque eu sei que nem todos têm a possibilidade de estudar em grupo, mas é sempre bom chamar um amigo, um parente, um irmão, um pai, mãe, um namorado, uma namorada, alguém para pelo menos uma vez por semana fazer uma chamada oral para você, te ajudar nos estudos. Isso é bem bacana e bem interessante. Não resolver provas de concurso anteriores. Ou seja, se o concurso já teve provas, dá uma olhada nas anteriores, né? Não custa você. a- Aí pode ser até o seu ponto de partida. Você pode pegar aquelas provas anteriores e começar a estudar por elas, né? Pensar que o colega de turma é o principal concorrente. Essa também é clássica. Você vai fazer o mesmo concurso que um amigo seu e você quer competir com ele em vez de se preparar para a prova. Frequentar apenas cursos de exercício sem ter estudado a teoria previamente. Esse aqui eu não sei como as pessoas fazem isso, né? As pessoas acreditam que eles só têm que resolver as questões. Então eles se consideram, eles é, focam nas questões e não estudam a matéria, né? Isso aí eu não sei como é possível. É, experimentar nova estratégia às vésperas da prova. Aquilo que eu falei, você tem um plano, continua nele até o final. Começar a estudar apenas quando o edital é publicado. Você não precisa esperar o edital para estudar, você pode pegar as provas anteriores que você vai ter uma ideia da matéria que vai cair naquela prova. Inscrever-se em concurso de nível médio, apesar de já ter formação superior. Esse também é clássico. Muitos universitários, muitos formados, muitos bacharéis, muitas pessoas que se formam, eles tentam cargos inferiores, talvez por achar que é mais fácil, talvez pelo salário. Mas se você já gastou dinheiro, você já investiu dinheiro em si mesmo, tente naquela profissão que você escolheu, né? Não vai mudar no meio do caminho. Usar para os estudos textos de leis extraídas de sites não oficiais. É aquela coisa, o pessoal vai em blog ao invés de ir lá e consultar a Constituição. Isso também é um erro que eu acho de principiante, mas pelo que eu li aí na internet, muitas pessoas cometem. Iniciar a preparação para o teste de aptidão física apenas depois de divulgado o resultado da prova objetiva. Esse aqui é muito comum para quem que vai fazer concurso na carreira militar, né, na carreira de polícia, que tem o teste físico. A pessoa vai lá e não se prepara para o teste físico, só para o teste mental. Como magos, como hermetistas, como estudante do ocultismo, nós devemos saber que nós devemos preparar o corpo físico, mental, espiritual e astral ao mesmo tempo. Não adianta você só se concentrar num dos corpos. Você tem que estudar tudo em conjunto. Restringir-se a assistir às aulas do curso sem reservar tempo para o estudo individual. Esse também é meio clássico. A pessoa assiste videoaula e acha que está suficiente. Não, você tem que. A videoaula ela pode ser uma introdução, mas você vai ter que se aprofundar naquele assunto. Você vai ter que estudar por conta própria. Abandonar todas as atividades físicas enquanto se prepara para o concurso. As pessoas ficam só estudando, estudando, estudando e não fazem mais nada na vida. Isso, isso prejudica física e mentalmente a pessoa. E agora que já sabemos desses pontos, nós podemos traçar uma estratégia que fuja desses erros. E um dos pontos mais importantes para nós iniciarmos o estudo se chama motivação. Saber o que te motiva a ser um servidor público é um dos principais fatores para obter sucesso nos estudos. Porque durante esse período da sua vida, você enfrentará várias dificuldades. Você ficará sujeito a cobranças internas e externas. E tudo isso pode te desanimar, pode te tirar do foco, né? Então, a motivação é usada para sempre te impulsionar para frente, mesmo quando as coisas parecerem bem difíceis. Outra dica bem legal é traçar metas e objetivos. Para estudar de forma eficaz, é necessário ter foco e definição de um cargo ou concurso. A definição de um cargo ou concurso ele ajuda muito
a você manter esse foco. Outro exemplo que eu peguei da internet é de um cara que ele quer ser aprovado no INSS, né? Ou passar num concurso de auditor fiscal. Isso aí pode ser considerado o objetivo principal da sua dedicação ao estudo no concurso. Mas são as metas que trarão a motivação necessária para se manter firme durante os dias, semanas e meses e até anos que vai levar para você se preparar para esse concurso, né? E essas metas elas devem ser realistas e específicas, pois são elas que te levarão a conquistar seu objetivo. Uma meta necessariamente tem que conter um objetivo de curto prazo e uma data para alcançar esse objetivo. Os especialistas recomendam que, para potencializar a motivação, você pode estabelecer pequenas recompensas, como assistir um episódio do seu seriado favorito, sair para comer, dormir uma hora mais cedo, né? Fica ao seu critério, use sua criatividade para estabelecer recompensas. Lembre-se que essas recompensas elas não atrapalham seu estudo. Então você pode se dar um tempo para o lazer, desde que você cumpra suas metas, desde que você cumpra a sua rotina de estudo. E agora que nós estabelecemos esses parâmetros, vamos falar um pouco dos passos que a gente pode fazer para ser efetivamente para efetivamente passar num concurso. Antes de começar a colocar a mão na massa, você tem que escolher uma área, né? A área do concurso que você quer, que você deseja prestar. Isso é importante porque editais de cursos diferentes exigem conhecimentos em disciplinas específicas. Então nós temos áreas dos tribunais, a área fiscal, controle, polícia, legislativo, saúde, educação, bancário. Cada uma dessas áreas vai exigir um tipo de conhecimento específico. Os especialistas eles aconselham que você escolha por área e não por profissão, porque isso amplia muito seu leque de possibilidades. Tá? Tem concursos que só fazem a cada 3 anos ou até mais, né? Então você não vai ficar estudando só para aquele. É o ditado do velho monge, né? Não coloque todos os ovos numa única cesta, porque se ela cair você vai perder todos os ovos. Então, assim, não mirem um cargo, mirem uma área. Tá? Então, se você quiser área fiscal, por exemplo, você vai ter um leque grande. Agora, se você escolhe só uma profissão, suas opções são mais restritas. Que entra também um pouco já do plano de estudos, né? Porque quando você define para qual concurso você vai estudar, você vai saber quais são as matérias que têm maior peso através do edital, quais são as matérias em que você tem mais dificuldade e quanto tempo você tem que se preparar para a prova. O ideal é dividir essa preparação em duas fases. A primeira delas é estudar apenas as matérias comuns aos concursos da área, enquanto o edital ainda não foi publicado. Na segunda fase, você pode estudar se baseando no conteúdo programático do certame, né? É muito importante que o intervalo entre esses dois conteúdos da mesma matéria seja de no máximo uma semana para que você não se esqueça daquilo que você estudou. Isso leva também já ao passo 2, que é comece agora, né? Você não deve esperar o edital ser publicado para começar a estudar. Porque normalmente quando o edital ele é publicado, você tem menos de 2 meses para se preparar. Então, uma preparação de longo prazo é muito melhor do que você se preparar em curto prazo, rápido. Então, é assim, a orientação é que você pesquise muito bem sobre o seu concurso, avalie editais de certames passados e resolva as provas dos últimos concursos. Você começa estudando assim. Depois que sair o edital, aí sim você lapida esse estudo e acrescenta as coisas que devem ser acrescentadas. Organização e planejamento, eu acho que esse é o grande ponto desse vídeo.
né? Você tem que definir metas, organizar seu tempo, criar uma rotina. Você tem que se planejar, não tem jeito. Então você tem que começar pelas disciplinas básicas, porque se você vai começar do zero, tem pessoas que já são experientes em edital, mas a grande maioria mesmo começa do zero. E se todo mundo que passa, ele se planejou. Não tem essa do pessoal passar por sorte. Então, comece já, desde já. Então, vamos ver o que mais que a gente pode falar sobre isso. A definição do material de estudo, né? Depois que você já viu todos esses pormenores, você tem que definir o material de estudo, o que você vai estudar. Tem gente que gosta de videoaulas, tem gente que gosta de pegar PDF da internet, tem gente que prefere livros. Todos os especialistas que eu consultei para fazer esse vídeo, eles foram unânimes em falar que a melhor forma de estudar é através de material escrito. Se você não tem uma disciplina mental, você não vai conseguir absorver o conteúdo da videoaula, porque seu cérebro vai se distrair com muita frequência. Então, eles aconselham que você estude mesmo da maneira tradicional. E, por fim, você tem que ter persistência, né? Você tem que persistir, tem que se manter sempre motivado, não pode cair na procrastinação. Um dos segredos para aprovação é a força de vontade, persistência e paciência. Assim como a magia também requer essas qualidades. Se você está treinando, se você está com acesso aí à monografia 00 da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, lá tem alguns exercícios para fortalecer a concentração, para fortalecer o foco. Esses exercícios vão te ajudar muito a prestar o concurso. Então não desdenhe deles, faça esses exercícios que eles vão ajudar a fortalecer sua força de vontade. Agora eu vou sugerir um método de estudo que foi desenvolvido pelo Fernando Mesquita, que é um grande especialista em concurso. O Fernando diz que existem 4 pontos básicos que alguém que almeja passar num concurso tem que se atentar. E ele deu o nome dessa sequência de ciclo EARA. Um ciclo ele não tem fim, ele continua até que você seja aprovado. E esse ciclo ele compreende estudo, aplicação, revisão e adaptação. A lógica é simples. Estudo é tudo aquilo que estabelece os primeiros contatos com o conteúdo. Quando você lê um livro, você lê um artigo, você assiste uma aula, então esse é o primeiro ponto de contato, é o estudo. Depois, o segundo passo é a aplicação. O que é isso? É você transformar esse estudo em atividades, em exercícios objetivos, redações, questões discursivas. Diversos estudos eles mostram que a aplicação é fundamental no processo de fixação dos conteúdos estudados. Então você, ao mesmo tempo que você está estudando, você já vai fazendo um resumo, já vai escrevendo os pontos mais importantes com a sua palavra, que isso vai te ajudar a fixar esse conteúdo. Depois tem a revisão, que é o resgate do conteúdo estudado. O próprio resumo que você fez durante o estudo pode servir, né, para avivar sua memória sobre aquele assuntos abordados. Você tem que otimizar seu tempo, cuidar para que cada hora estudada seja uma hora armazenada. Então você tem que potencializar seu número de sua capacidade de absorção do conteúdo. Né? Então o resumo ele te ajuda. Existem outras técnicas como mapas mentais, né? Esquemas, até mesmo desenhos. Tem os desenhos automáticos aí da magia do caos que ajudam nisso também. Em outra oportunidade a gente pode entrar mais nessa questão. E por fim é a adaptação, que é o final e também o reinício do processo. É uma fase que muitas pessoas ignoram, mas a adaptação ela é fundamental para qualquer processo. Qualquer seja o meio de estudo que você optar, a adaptação é fundamental.
que adaptação nada mais é do que aproveitar o que é bom e ajustar o que está errado. Então você vai fazer uma revisão, você vai ver o que deu certo, o que você conseguiu aprender, o que você conseguiu absorver, vai, vai guardar isso para si e vai pegar o que foi errado, o que foi difícil e trabalhar, lapidar aquilo para te ajudar. É, é um processo que pode parecer complexo, mas é importante reconhecer que tudo é complexo a primeira vez que você faz. Então, até que você entenda o básico, você tem que se guiar por essa base. Então é isso aí, pessoal. Minha filhinha está querendo aqui que eu dou uma atenção para ela. Mas é o seguinte, depois continuem aí no vídeo que agora nós vamos para a parte prática da magia. A magia propriamente dita. Eu vou ensinar vocês alguns rituais e algumas técnicas de magia que podem te ajudar a passar no concurso. Então fiquem aí, até daqui a pouco. Força e honra.